No vídeo de hoje trago até vocês a cronologia complicada do jogo, Resident Evil. Cronologia complicada dos jogos. Resident Evil, cronologia completa. 1. Resident Evil 0. Resident Evil 0 é o quinto jogo da série, mas o primeiro em ordem cronológica. A trama se passa pouco antes dos eventos de Resident Evil, com a médica Rebecca Chambers, da Special Tactics and Rescue Service, STARS, e o ex-fuzileiro naval Billy Cohen, descobrindo um trem cheio de zumbis nas montanhas Arklay Lar da mansão Spencer. Billy e Rebecca descobrem informações valiosas relacionadas aos vilões da série, Albert Wesker e William Birkin. Também descobrimos mais sobre as origens da sinistra Umbrella Corporation e seu mortal T-Vírus. O jogo termina com Rebecca indo em direção à mansão, onde atuaria como personagem coadjuvante em Resident Evil 1. 2. Resident Evil. O primeiro Resident Evil chegou ao PlayStation em 1996, mas quem chegou à franquia em 2022 vai querer jogar o remake de 2002, ou sua remasterização em HD mais recente, pois ela melhora a jogabilidade e expande a história. Resident Evil 1 começa logo após Resident Evil 0, você joga como um dos dois agentes da STARS, Chris Redfield ou Jill Valentine, que chegam à mansão Spencer enquanto investigam uma série de assassinatos nas florestas nos arredores de Raccoon City. Chris e Jill encontram as vítimas mutantes e assassinas do T-Vírus, e descobrem informações importantes sobre a Umbrella e seus experimentos biológicos. 3. Resident Evil 2. Ambientado 2 meses após Resident Evil 0 e 1, Resident Evil 2 apresenta dois novos protagonistas. O policial novato Leon Kennedy e Claire Redfield, irmã de Chris, cada um com sua própria campanha conectada, porém distinta. Resident Evil 2 também apresenta a personagem recorrente Ada Wong e o icônico inimigo Tyrant. Aprendemos mais sobre William Birkin e seu trabalho com um vírus ainda mais ameaçador chamado G-Vírus. Leon e Claire descobrem detalhes ainda mais perturbadores sobre o trabalho clandestino da Umbrella, bem como suas ligações com o Departamento de Polícia de Raccoon. 4. Resident Evil 3. A cronologia fica mais complexa com Resident Evil 3, mas para simplificar recomendamos jogá-lo após o segundo episódio. A primeira parte de Resident Evil 3 se passa antes dos eventos de Resident Evil 2, e a segunda parte se passa depois. Você pode jogar na metade do terceiro episódio, pausar, jogar o segundo e retornar para a segunda metade do terceiro. No entanto, jogar Resident Evil 3 após o segundo episódio não prejudicará a experiência nem a compreensão da história. Escolhemos colocá-lo em quarto lugar nesta lista, visto que sua conclusão avança a narrativa geral para além de Resident Evil 2. 5. Resident Evil Code Veronica. Resident Evil Code Veronica avança a linha do tempo alguns meses, e Claire Redfield continua a busca por seu irmão Chris, iniciada em Resident Evil 2. Desta vez, a busca de Claire a leva a uma instalação da Umbrella na França, onde ela escapa do cativeiro e segue a trilha até a região mais ao sul da Terra. Chris Redfield, um dos protagonistas do jogo original, retorna como um segundo personagem jogável em Code Veronica. Chris, assim como Claire, está em busca de sua irmã, e a busca resulta em um encontro com o antagonista da série, Albert Wesker. 6. Resident Evil 4. Resident Evil 4, sem dúvida o título mais amado da série, coloca os jogadores de volta na pele de Leon Kennedy, 6 anos após sua estadia em Raccoon City durante Resident Evil 2. Leon viaja para uma vila rural na Espanha em uma missão para resgatar a filha do presidente do ZUA. Lá, Leon encontra um culto e explora seus laços com um parasita controlador de mentes. A história que se desenrola entrelaça as narrativas de dois personagens do passado de Resident Evil, Albert Wesker e Ada Wong. 7. Resident Evil The Dark Side Chronicles. O enredo do jogo gira em torno das histórias pessoais da série. Seu foco principal é recontar os eventos de Resident Evil 2 e Resident Evil Code Veronica, e um novo capítulo é apresentado. Para o jogo Resident Evil 2, o jogador assume o controle dos protagonistas Leon S. Kennedy e Claire Redfield, com Sherry Birkin atuando como personagem acompanhante em um capítulo. O capítulo Code Veronica apresenta Claire,
acompanhada por seu colega prisioneiro da ilha Rockfort, Steve Burnside, e mais tarde por seu irmão Chris Redfield. 8. Resident Evil: Degeneração, filme em 3D, feito inteiramente em computação gráfica. Resident Evil Degeneration se passa no mesmo universo da franquia original dos jogos. Os protagonistas são Leon S. Kennedy e Claire Redfield, que aparecem juntos pela primeira vez desde o jogo Resident Evil 2. 9. Resident Evil Revelations. Resident Evil Revelations se passa entre os eventos de Resident Evil 4 e Resident Evil 5. Ele explora outra consequência do desenvolvimento de armas biológicas da Umbrella, e apresenta aos jogadores a Aliança de Avaliação de Segurança contra Bioterrorismo, BSAA. Jill Valentine e Chris Redfield agora são agentes da BSAA, com Jill atuando como a principal protagonista do jogo. A dupla viaja para o Mediterrâneo para combater o uso do T-Abyss, uma nova variante do T-Vírus. 10. Resident Evil 5. O jogo Resident Evil 5 se passa 5 anos após Resident Evil 4. Chris Redfield, como parte da BSAA, voa para a África com sua parceira Sheva Alomar para impedir a venda ilegal de uma arma biológica. O povo de Kijuju, no entanto, já foi infectado com uma versão aprimorada do parasita controlador de mentes visto em Resident Evil 4. É uma história em maior escala do que a de Resident Evil anteriores, embora Chris também embarque na missão mais pessoal de encontrar sua parceira há muito tempo perdida, Jill Valentine. Também ficamos sabendo da mais recente trama nefasta de Albert Wesker. Ao contrário dos jogos anteriores da série, Resident Evil 5 pode ser jogado cooperativamente. O segundo jogador controla Shiva. 11. Resident Evil Condenação filme em animação 3D. Resident Evil Damnation. Os acontecimentos se passam entre os jogos Resident Evil 5 e Resident Evil 6, abrindo porta para os fãs da série saber o que se passa entre esses dois jogos, segundo argumenta o diretor. 12. Resident Evil Revelations 2. Resident Evil Revelations 2 se passa entre Resident Evil 5 e Resident Evil 6. Ele traz Claire Redfield de volta aos holofotes pela primeira vez desde Code Veronica. O jogo é dividido em 4 episódios, cada um dividido em 2 partes, uma sequência do passado com Claire e Moira Burton, e uma sequência do presente com Barry Burton, pai de Moira, tentando localizá-las. A história apresenta outro Wesker antagonista. 13. Resident Evil 6. Resident Evil 6 é uma aventura repleta de ação que conta uma história ainda mais extensa e complexa do que a de Resident Evil 5. Ela entrelaça 4 campanhas estreladas por Leon Kennedy, Chris Redfield, Ada Wong e um mercenário chamado Jake Muller. A BSAA, introduzida em Revelations, desempenha um papel importante em Resident Evil 6, com o quarteto de protagonistas trabalhando para esmagar o grupo bioterrorista New Umbrella e impedir a disseminação de mais um vírus criador de mutantes, o C-Vírus. 14. Resident Evil Vendetta, Resident Evil Vingança. Resident Evil Vendetta se passa cronologicamente um ano após os eventos de Resident Evil 6. 15. Resident Evil 7. Com Resident Evil 7, Biohazard, a Capcom reinventou a franquia de várias maneiras. É o retorno de Resident Evil à aclamada série elogiada pela grande massa, e ao retorno para a fandom, após os decepcionantes 5º e 6º títulos. Resident Evil 7 introduz um novo protagonista, Ethan Winters, e, mais notavelmente, muda a perspectiva de longa duração da série de terceira pessoa para primeira pessoa. Apesar de todas essas mudanças, Resident Evil 7 ainda existe na linha temporal canônica da série, presumivelmente se passando nos dias atuais em algum momento após Resident Evil 6. O jogo se passa na zona rural da Louisiana, com a primeira parte se passando na casa da maravilhosamente insana família Baker. Seus laços com os Resident Evil anteriores são bastante tênues, embora muitos dos elementos básicos da série estejam presentes. Experimentação humana clandestina, armas biológicas e no final um rosto familiar. 16. Resident Evil Village mais Shadows of Rose DLC.
Resident Evil Village é uma continuação e a conclusão da história de Ethan Winters, ambientada 3 anos após os eventos de Resident Evil 7. Biohazard e Village se destacam como uma duologia de jogos. No entanto, Village inclui alguns laços com o passado da série, incluindo um papel mais proeminente para o já mencionado rosto familiar e mais informações sobre as origens da Umbrella. Uma cena pós-créditos estende a linha do tempo ainda mais. 17. Shadows of Rose DLC. Retomando a história logo após a cena pós-créditos de Village, 16 anos após a história principal de Village, Shadows of Rose avança a linha do tempo de Resident Evil mais do que qualquer outro jogo anterior. Assumindo que os eventos de Village se passam em 2021, Shadows of Rose leva a franquia para o futuro próximo de 2037. A DLC de 3 a 4 horas é estrelado por Rose, a filha de Ethan, que tenta se livrar dos poderes indesejados herdados de seu pai.